Tu sabe o que é feudalismo? Sabe o que é servidão? Já foi curado por um rei taumaturgo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já devem ter percebido, o foco dos meus vídeos é falar sobre a história do Brasil, pelo menos nesse início, né? Principalmente para a gente entender um pouco a nossa sociedade. Só que para falar sobre a história do Brasil e para entender ela, nós precisamos entender outros contextos e nós já vimos alguns deles aqui em outros vídeos. E um deles também que é super importante é sobre a crise do feudalismo. Só que para entender a crise do feudalismo, antes nós precisamos entender o que foi o feudalismo. Então nesse e no próximo vídeo eu vou abordar então sobre esse sistema que foi o feudalismo. Para começar, nós precisamos entender que quando nós falamos em feudalismo, nós estamos nos referindo a um contexto histórico e geográfico específico. Quais são? Europa, entre os séculos X e XIII principalmente. Lembrando que, como tudo na história é um processo, a formação do feudalismo não se deu no século X, mas alguns séculos antes, assim como ele também terminou alguns séculos depois. O historiador Hilário Franco Júnior, ele divide no livro O Feudalismo esse sistema em 7 estruturas principais. Antes, nós precisamos entender que, quando nós estamos falando de feudalismo, nós estamos falando de um modo de produção. Ou seja, assim como hoje nós vivemos no modo de produção capitalista, nesse contexto eles viviam no modo de produção feudal. Então nós precisamos primeiro entender isso. Bom, para começar, a primeira estrutura então que nós vamos abordar é a estrutura econômica. Quando nós estamos falando de economia, no feudalismo, a base dessa estrutura é a agricultura. Ou seja, a maior parte dessa estrutura econômica e social, ela girava em torno do campo, de uma produção agrária. O feudo, que é essa grande extensão de terra no qual existe o senhor feudal, que é o dono, ele produz as suas próprias necessidades, sua própria subsistência e também tem a sua própria proteção militar, né? Esses são alguns exemplos. Agora, para tudo que tu está fazendo e presta muita atenção aqui. Quando nós estamos falando de um modo de produção, uma das questões principais é a característica da mão de obra. E no feudalismo, a mão de obra principal predominante é a servidão, ou seja, a mão de obra servil. Mas quem era o servo? O servo nós podemos caracterizar como aquele trabalhador que ele é livre, entre aspas, livre, mas que na verdade ele está preso à terra. Por quê? Porque na verdade ele vive em torno da terra, de viver no campo, ele produz a sua vida ali e ele, para sobreviver, ele precisa viver ali no campo para poder pagar os tributos a qual o senhor feudal é dono daquele campo, pagar os tributos, produzir para ele, né? Então ele vive ali. Ao mesmo tempo em que ele produz para o senhor feudal, ele produz para a sua própria subsistência. E esse foi a mão de obra predominante nesse modo de produção. A segunda estrutura é a estrutura social, ou seja, como se estruturava aquela sociedade. Bom, quando nós estamos falando no feudalismo, nós lembramos que a sociedade se organizava através de estamentos, ou seja, era uma sociedade estamental. O que isso significa? Que não havia nenhuma ou quase nenhuma possibilidade de mobilidade social entre as camadas. Ou seja, quando o sujeito nascia numa determinada camada social, ele não tinha chance de mudar para outra camada. Quais eram as principais camadas sociais, os principais estamentos? Bom, o clero, a nobreza e os trabalhadores. No que eles acreditavam? Que o clero existia para orar e proteger a sociedade contra as forças do mal, né? A nobreza era aquela camada que servia para lutar, guerrear contra os infiéis e os pagãos. E os trabalhadores eram aqueles que existiam para sustentar aquela sociedade, principalmente as outras duas camadas sociais, obviamente. Lembrando que, apesar de a predominância entre os trabalhadores nessa sociedade ser a servidão, também existia escravidão e também existia trabalhadores livres, ainda que em menor escala. Claro que isso tudo que eu estou falando é um geralzão, é um resumão de todas essas questões que são bem mais complexas, a gente nunca pode esquecer disso, ok? Bom, agora em relação à terceira estrutura, que é a estrutura política. Quando nós estamos falando das questões políticas nessa sociedade, é importante a gente sempre lembrar que o poder é fragmentado, descentralizado.
Como assim? Bom, existiam os reis não deixaram de existir, porém, o poder dos reis nesse contexto não era exatamente um poder político. Ele não tinha muita soberania sobre toda aquela sociedade. O poder que ele tinha mais, a gente pode dizer que era um poder mais ligado ao sagrado, ao religioso. Um grande exemplo disso é que as pessoas acreditavam que os reis tinham um poder de cura através do toque das mãos. Eram chamados reis taumaturgos. Então, mas a gente pode dizer que basicamente se restringia a essas questões sagradas, espirituais, a importância do rei. De resto, é importante a gente lembrar que, como a terra era uma questão muito importante nessa sociedade, aqueles que eram donos de terra, ou seja, os senhores feudais, eles tinham um grande poder político. Inclusive, juridicamente, eles tinham capacidade de fazer muitas coisas, tomar muitas decisões dentro da sua região que eles tinham poder, né? Lembrando também que na nobreza existia a relação de suzerania e vassalagem. O quê? Bom, se tu já ouviu falar sobre suzerania e vassalagem, mas não se lembra, ou se tu nunca ouviu falar nessa expressão, fica ligado que no próximo vídeo nós vamos ver sobre suzerania, sobre vassalagem, sobre a importância da Igreja Católica, também a gente vai ver sobre a importância dos cavaleiros, sobre as outras estruturas, a clerical, a institucional, a militar, a psicológica, enfim, outras coisas muito importantes também. Então fica ligado no próximo vídeo. Até a próxima!